Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, de 42 a 47. Nós estamos aí nesse período, de mês de outubro, comemorando o aniversário da nossa igreja. Hoje à noite teremos um momento, digamos assim, especial, para poder comemorar os 53 anos da nossa igreja. E, de certo modo, dando continuidade ao tema proferido pelo pastor William Salgado no último domingo, compartilhando o amor de Deus. Eu gostaria de ler Atos 2, de 42 a 47. É um texto bastante visitado por nós e que cada vez que eu leio, parece que eu vou descobrindo coisas novas. Eu vou sendo tocado a partir de coisas novas que o texto nos fala ao coração. Eu gostaria então de meditar com os irmãos dessa manhã sobre o modo como eles viviam, os cristãos de Atos 2, os cristãos da igreja primitiva naquele momento. E assim poder pensar um pouco sobre a nossa vida como igreja, o lugar que nos encontramos nesse corpo, e como nós vivemos e como podemos contribuir para uma igreja saudável. Vamos ler Atos 2, de 42 a 47, que diz assim. Aliás, vamos ler a partir do verso 41, que diz: Então, os que lhe aceitaram a palavra, verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos nesse instante. Senhor, nos colocamos diante do Senhor, agradecidos, ó Pai, por Tua bondade, a Tua graça sobre as nossas vidas. Pela vida, ó Pai, em comunidade, pela vida como igreja. E por isso colocamos os nossos corações diante de Ti, para que o Senhor mesmo fale aos nossos corações. Oramos então em nome de Jesus. Amém. Sempre que eu vou me referir à igreja, falar da vida em igreja, recordo da minha experiência. Eu me converti com quase 22 anos de idade. E eu me lembro que, antes de me converter a Jesus Cristo, o domingo, eu tinha um domingo como um dia muito chato. Na verdade, eu era bastante caseiro e digamos assim, as minhas atividades dominicais, como muitos brasileiros, era assistir a Fórmula 1, quando tinha Fórmula 1, como eu gosto muito de futebol, assistia sempre uma partida de futebol de domingo, e esses programas esportivos. Mas por mais que essas coisas sejam boas, e são, digamos assim, é um lazer que para alguns ajuda a viver e, digamos assim, a superar as angústias da vida. Outros já fazem outras coisas, já realmente vão a festas, vão a isso, vão aquilo outro. Mas por mais que você, ainda que sejam coisas legítimas, coisas boas, que não tem nenhum pecado, mas você sempre cai num vazio. Eu não sei se os irmãos já experimentaram isso. Coisas legítimas do dia a dia, até como ter família, criar filhos, tudo isso, se não houver um sentido maior, se não houver um sentido de vida, ela pode cair num vazio. O trabalho, tantas outras atividades. Então, o domingo, com o tempo, foi se tornando um dia chato para mim. Até que eu recebi um convite de uma amiga minha de faculdade para ir à igreja e eu recusei a princípio. Eu disse que ia, mas não fui. Quando chegou na segunda-feira, ela disse: cadê você? E aí eu disse: rapaz, eu vou ter que ir, E pelo menos uma vez, que é para poder aceitar o convite aí e tirar esse negócio chato de não ter atendido ao convite. E no outro domingo eu fui. Não encontrava sentido na igreja. Eu, de certo modo, buscava algo que eu chamava de a verdade.
e que eu entendia que era uma religião, até que eu entendi, depois de meia dúzia de vezes, 7 vezes que eu fui ao culto naquela igreja, né, a minha primeira igreja, a primeira igreja batista de Fortaleza, eu entendi que aquilo que o pastor dizia, que ter a verdade era ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, né? Embora eu não acreditasse que Jesus Cristo tinha essa importância toda, mas eu entendia que tinha pessoas ali que estavam vivendo isso. E aquilo ali, de algum modo, estava me atraindo aí aos cultos, né? Então, eu que não ia e que achava chato, não via sentido em igreja, achava chato dia de domingo, comecei a ir à igreja, até que eu tomei uma decisão. Onde os meus pais moram é como se eu morasse, vamos supor, em Paulista e pegasse uns 2 ônibus para chegar aqui à igreja. Daí vocês imaginam que só se eu tivesse um sentido muito importante dentro de mim para poder ir à igreja, né? Então eu tinha tudo para não participar daquela igreja em específico, não tinha outra igreja, não tinha sentido para mim, então a tendência minha era não ir à igreja. Depois que eu tomei uma decisão, eu passei 1 ano na igreja, que eu conheci mais ou menos 4 a 6 pessoas. Os irmãos me conhecem e sabem que eu conheço o nome de muita gente, né? Na medida do possível, tenho essa facilidade de gravar, assim como o pastor Alberto também, né? A gente grava bastante o nome das pessoas. Mas durante 1 ano, eu convivi com 4 ou 6 pessoas, porque eu estava com um pé na igreja e o outro fora, né? Qualquer hora eu podia me mandar. Depois eu comecei me acostumei a ir dia de domingo de manhã, né? Aí eu sentia falta se eu faltasse domingo de manhã. Depois eu passei a ir domingo de noite, de manhã e de noite. Aí eu sentia falta se eu não fosse de manhã e de noite. Aí depois passei a ir no sábado, na programação dos jovens, e aí ia sábado de noite, domingo de manhã, domingo de noite. Aí com o tempo arrumei um trabalho perto da igreja, todo dia dava um jeito de estar na igreja durante a semana, né? E assim a igreja foi, digamos assim, a compreensão do ser igreja, do participar de uma igreja, do viver em comunidade, foi se abrindo para mim e ganhando cores, né? Aquilo que era chato, que não fazia sentido, passou a ter algo de muito importante na minha vida. Perde o cristão que vive isolado, o cristão, eu diria até o domingueiro, né? Aquele que termina o culto e já sai correndo, né? Que não faz laços com nenhuma pessoa da igreja, que não participa de nenhuma outra atividade de serviço na igreja, que não tem comunhão, não tem amigos na igreja, perde. E nós ganhamos, nós somos abençoados quando nós vivemos uma vida em comunidade, né? A nossa igreja ela se reúne em pequenos grupos, ela tem as suas áreas de serviço, né? Muitas pessoas participam dos coros, participam da atuação social da igreja, participam das ações missionárias, enfim, famílias, cada área da igreja, educação cristã, né? Temos diversas oportunidades de serviços e diversas oportunidades de estarmos juntos uns com os outros. Mas, de um modo muito especial, nós valorizamos a vida em pequenos grupos, porque a vida em pequeno grupo favorece algo que o texto vai nos ajudar a pensar nesta manhã, que é o estar juntos. E quem participa de um pequeno grupo sabe de como é importante, como é gostoso e de como seria impossível para meia dúzia de pastores, 4 pastores, acompanhar a vida de cada membro da igreja. No seu pequeno grupo, aquele que você participa, talvez até você perdeu a conta de quantos motivos de oração tem no seu grupo. Às vezes 6, 7, 8, alguns muito sérios. Você não consegue nem gravar todos os motivos de oração do seu pequeno grupo. A aproximação faz com que nós tenhamos a oportunidade de nós nos conhecermos. E de assim eu poder orar com objetividade, poder participar da sua vida com objetividade. A igreja de Atos 2 vivia de tal modo que ela caía na graça de Deus, e caía na graça e na simpatia de todo o povo, e Deus acrescentava a cada dia os salvos. Era uma igreja, como diz o texto, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam o quê? Estavam juntos.
Como é importante você estar junto de alguém. Não é junto de alguém simplesmente para poder, digamos, fazer coisas erradas ou brigar. A igreja de Corinto era uma igreja que, lá no capítulo 11 da primeira carta, que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos daquela cidade, ele diz que eles se reuniam o quê? Para pior e não para melhor. Nós precisamos estar juntos, mas é estar juntos para melhor. É para edificarmos uns aos outros. É para a proclamação do Evangelho. É para estimularmos uns aos outros a vida com o Senhor. Aqueles cristãos estavam o quê? Estavam juntos. Os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Como é importante você estar congregado. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, vai dizer assim: não deixei-vos de congregar-vos como é costume de alguns. Antes mais devemos fazer admoestações uns aos outros. Tanto vede aquele dia que se aproxima. Ou seja, até a vinda de Jesus Cristo, até aquele dia que se aproxima, todos nós temos a necessidade de estarmos juntos uns com os outros. De estarmos admoestando uns aos outros. Admoestar é ajudar o outro a perceber quando estiver no caminho errado, a trazê-lo para o caminho certo. É estimular, às vezes você está desanimado, aí o outro que está ao seu lado vai e anima. Mas para isso é preciso estar junto. Às vezes você está no templo, mas está solitário. Às vezes você está até no espaço da família, mas você está solitário. E aí é preciso se aproximar, é preciso abrir o coração, é preciso se dar a conhecer, é preciso também ajudar aquele que está ao nosso lado. A palavra de Deus vai nos dizer, melhor é dar do que receber, mas bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. De modo que a vida, quando estamos juntos, favorece a vida como igreja, na presença do Senhor. Quando um intérprete da lei se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, o que faço para ser salvo? Jesus então lançou a pergunta para ele, ele disse, olha, a lei diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus então criou a parábola do bom samaritano, contando a história de um homem que num determinado caminho foi assaltado. E ali passou um levita, passou um sacerdote, até que passou o samaritano, que não era bem visto pelos judeus, e ele vendo as feridas daquele homem, vendo aquele homem ferido, ele deixou então numa hospedaria, e ele contribuiu então com alguns recursos, além de deixar ali, para que um outro desse continuidade ao cuidado daquele homem. E no final Jesus pergunta, quem foi o próximo daquele homem que foi ferido? Jesus, na verdade, inverteu a pergunta daquele intérprete da lei, que havia perguntado, quem é o meu próximo? E Jesus pergunta, quem foi que se aproximou daquele homem ferido? Estar juntos é muito importante. E aí precisamos, então, mais do que estarmos vendo uns aos outros, ou participando do culto dominicalmente, ou até mesmo, se bem que é difícil em pequeno grupo você ir participar e não se dar a conhecer, mas é preciso estar congregado. Eu gosto sempre de fazer essa ilustração, como se eu pegasse os meus 2 indicadores e eu segurasse com firmeza um ao outro e tentasse tirar um indicador do outro. Quando nós não estamos congregados, é como se os indicadores estivessem fáceis de serem desligados um do outro. Mas quando nós estamos congregados, quando admoestamos uns aos outros, quando nós entendemos o que é ser igreja, o que é viver em comunhão, o que é participar da vida do outro, isso é ser igreja. É quando nós nos entendemos, nós nos aproximamos, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas vezes, dificuldades de relacionamento. Uns são muito tranquilos nos relacionamentos, outros
devido às marcas, devido às feridas, devido às dificuldades da vida, às vezes tem mais dificuldade. E aí existe uma parábola, né, a parábola do porco-espinho, né, que pessoas estavam num lugar muito frio, e aí eles deveriam, né, como porcos-espinhos, né, deveriam se proteger do frio, e eles se aproximavam de tal maneira, tão próximos, que acabavam morrendo, porque os espinhos espetavam uns aos outros. E aí eles então resolveram se afastar, mas também morriam de frio, porque estavam distantes uns dos outros. E aí nós precisamos encontrar o bom termo, o termo de equilíbrio, aquele em que nós nos aquecemos, mas também não nos espinhamos. E a igreja é um espaço muito interessante para se exercer o perdão, para poder se exercer a tolerância, para se exercer a capacidade a partir do olhar para Cristo, do amor de Deus para com aquele que está ao nosso lado. Mas para isso é preciso o quê? Estar juntos. Não se isole. Não viva a chamada vida cristã na sua, simplesmente, não é? Hoje nós vivemos um tempo que não só em termos de igreja, mas a vida social como um todo, né, muita gente se restringe a uma vida virtual. E aí perde, né, a sensibilidade de olhar para o outro, a sensibilidade de sentir o cheiro do outro, né, de pegar no outro, de olhar nos olhos do outro. A vida virtual, a vida da tecnologia não tem volta. Faz parte da nossa vida hoje, né? Imagina os irmãos aí deixarem os seus celulares em casa, hoje. Eu duvido que não tivesse aqui um quê de ansiedade, né? Se tivesse deixado os seus celulares em casa. Passar amanhã sem o celular, já dá uma inquietação, né? O que dirá de passar o dia, ou alguns dias, né? De ir para um retiro e não poder usar o seu celular, a sua rede social, a que você mais usa, né? A tecnologia não tem mais volta, é daqui para frente, né? Já estão falando em computador quântico, já não é mais binário. Agora já viu a notícia essa semana de que tem um computador quântico e com isso pode mudar radicalmente, ser outro, digamos assim, grande avanço na tecnologia e a possibilidade que tem de acelerar ainda mais as coisas, né? Mas aí nós precisamos meditar, pensar que nós fomos criados para estarmos em sociedade, estarmos juntos, né? Vivamos aí o mundo da tecnologia, mas não percamos de vista o estar juntos uns com os outros. Mas eles não estavam juntos simplesmente por estar juntos, mas juntos eles podiam viver a unidade da igreja e a unidade com Cristo. Em João capítulo 17, verso 12, aliás, verso 11, vai dizer assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Na verdade, o sentido de estarmos juntos não é simplesmente como uma atividade social, mas é estarmos juntos por um motivo maior. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram um só, Jesus estava orando para que nós, enquanto discípulos, sejamos um com Ele. O verso 22 vai dizer: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Portanto, nós precisamos estar juntos e precisamos estar juntos em unidade. E a nossa unidade faz sentido a partir do momento da experiência pessoal de cada um com Jesus Cristo. Os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, os que creram. É algo que está acima de denominação religiosa,
é algo que está acima, né, das bandeiras religiosas, mas existe um corpo de Cristo espalhado na face da terra, corpo este invisível que é formado por todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. É essa igreja viva que, digamos assim, se sobrepõe e vence, né, todas as próprias contradições da própria igreja. Ao longo da história você vê uma série de conflitos, né, entre denominações, entre pessoas com busca de poder, e nada disso é igreja. Mas igreja é viver aquilo, esses princípios e essas características que a igreja primitiva e que a igreja de Atos 2 consegue transmitir ao longo da sua história, naquele momento da sua história. E o que é que eles tinham em comum? Eles tinham em comum uma ideia, algo que fundamentava o motivo deles estarem juntos, que era o quê? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o próprio Atos capítulo 2 vai nos dizer o que era essa doutrina, o que era esse ensinamento. Porque até então aquela igreja era formada basicamente de judeus que estavam entendendo que Jesus Cristo era o cumprimento da promessa que estava ali no livro de Joel, por exemplo, em que haveria o derramamento do Espírito Santo. Que o que estava acontecendo ali, que tinha acabado de acontecer, os discípulos falaram em outras línguas, línguas estrangeiras, e pessoas que não conheciam aquelas línguas, elas entenderam as maravilhas e as grandezas de Deus. Era a manifestação e a chegada do Espírito Santo como promessa daquilo que o próprio Jesus Cristo disse: é preciso que eu vá para que o outro Consolador venha. De modo que a igreja se fundamenta nos ensinamentos dos apóstolos, porque eles foram o quê? Testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo que eles viram, aquilo que eles viveram, os discípulos e depois os apóstolos, eles puderam então transmitir para as pessoas, e assim a igreja foi se formando. Naquele dia se converteram quantos? Cerca de 3.000 pessoas. Interessante que às vezes nos preocupamos, né, com a quantidade, nos preocupamos como é que a gente pode de uma hora para outra, em pouco tempo, passar de, sei lá, vamos supor aqui, de 1.000 pessoas que frequentam a igreja para umas 3.000 pessoas em 2 anos, vamos supor. Como é que pode manter a qualidade? É preciso estar juntos. Daí, como igreja, nós procuramos, então, nos reunir em pequenos grupos. O texto do verso 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E era isso que dava sustentação a essa qualidade de comunidade, pelo fato de eles estarem em pequenos ajuntamentos nas casas durante a semana. Eles compartilhavam o ensino, eles compartilhavam uma prática, que era o partir do pão. Logo que Jesus Cristo morreu na cruz, que ressuscitou, a igreja começou a entender, e ele tinha deixado isso na celebração da ceia, que a ceia agora representava o pão, o seu corpo, e o vinho, o seu sangue. E eles começaram logo a praticar, então, o partir do pão. Portanto, eles tinham um fundamento, eles tinham também uma prática. E eles tinham também um hábito. Eles compartilhavam o quê? As orações. Né? Nós vimos aqui, domingo passado, tão importante mensagem, né? Nos lembrando, né? As coisas de Deus são simples. De repente nós pensamos em coisas grandiosas, né? E aí o pastor William, na semana passada, nos compartilhou um conceito que eles têm trabalhado na igreja deles, que é aquilo que é ordinário e aquilo que é extraordinário. Para o dia a dia, nós precisamos daquilo que é ordinário. Para o dia a dia. Mas também precisamos de coisas extraordinárias, né? Mas não podemos viver o extraordinário no dia a dia, né? Vamos comparar, é como se o ordinário fosse feijão com arroz e um bife, que para mim é um prato extraordinário. Mas a gente come todo dia, né? Geralmente, né? Nós costumamos comer basicamente isso, feijão, arroz e um frango, né? É mais comum, né? E agora está todo mundo com medo de comer crustáceos, né? De comer
os peixes e os frutos do mar. Mas veja como é importante a gente pensar também que de vez em quando a gente precisa ir para um restaurante, né? Comer uma lagosta. Lagosta é difícil, né? Para grande parte de nós. Mas comer um camarãozinho, né? Ali fora. Não precisamos fazer coisas diferentes, né? Viajar. Né? Nem se as suas condições não deixam você ir para muito longe, vai aqui para, né, para Gravatá, comer um chocolate, vai ali a João Pessoa. Né? Eu gosto de fazer esses programas assim, de até 2 horas, né? De até 3 no máximo ali. Mas todos nós precisamos mudar alguma coisa, sair do ordinário para ir para o extraordinário de vez em quando. Mas o dia a dia é feito do ordinário. Porque as coisas de Deus são simples. E aí, quando você fecha a porta do seu quarto e pede a Deus em secreto Ele recompensará, é porque o principal da vida cristã não precisa de coisas extraordinárias. Ontem nós vimos algo aqui extraordinário, né? Quem veio, assistiu aqui a apresentação da Orquestra Cidadã. Você fica encantado, né? Nós nos encantamos com algo que para eles talvez até seja um ordinário, né? Porque todo dia eles se encontram para treinar, tem que ter perseverança, tem que ter disciplina. E aí, depois eles apresentam aqui o extraordinário para nós. Para eles passa a ser o ordinário. Mas nós nos sentimos bem quando assistimos a algo assim espetacular. Mas a igreja não pode viver de programações extraordinárias. O mais importante da igreja não é ver coisas acontecendo, né, coisas maravilhosas, coisas grandes, senão que estar juntos uns dos outros. Porque estando junto, você pode conhecer, você se dá a conhecer, e aí você pode perseverar nos ensinamentos do Senhor. Como é importante. Já viu que difícil você perseverar só? Quem está estudando para o vestibular aí, para o Enem, né? Geralmente o que é que você faz? Você procura um cursinho. Porque aquilo estimula você a estudar para a prova do Enem, né? Quantos profissionais aqui passaram já pela graduação, pela pós, talvez pelo mestrado, e sabe que sozinhos, muito dificilmente teriam conseguido conquistar as coisas que foram conquistadas, porque precisamos estar juntos. Ajuda a gente a perseverar nos ensinamentos dos apóstolos, ajuda-nos a perseverar no partir do pão, e ajuda-nos também a perseverar e a compartilhar o quê? As orações. Portanto, estar junto e junto para melhor em unidade, não é simplesmente, né, estou aqui, mas não estou, tanto faz como tanto fez. Não, mas é estarmos engajados uns com os outros. E juntos em unidade, eles na verdade estavam se aperfeiçoando. O texto vai nos falar de algumas coisas importantes de como eles agiam. Eles eram generosos. Juntos nós podemos perseverar na generosidade. Aliás, a nossa igreja não tem, digamos assim, medido esforços, né, no sentido de, mesmo na crise, mesmo na dificuldade, nós já procuramos fazer campanhas, né, eu me lembro, para aquele país da África, né, com o Senegal, o consultório odontológico, esqueci o nome do pastor agora, né? Nós levantamos uma quantia em dinheiro grande para poder ver a questão do corpo de bombeiros na nossa igreja, né? As instalações, aí foi para nós, né? De certo modo, e também para fora, porque quem entra se sente mais resguardado, né? Fizemos até uma brigada de incêndio, né? Tivemos um treinamento. A igreja tem vencido algumas situações difíceis do ponto de vista financeiro. Agora estamos com uma campanha para poder ajudar as famílias que são assistidas pela nossa igreja. Aí você pensa assim, será que é grande esse valor? Deus é quem sabe. De repente para Ele não é nada. De repente Ele já está movendo aqui alguns corações, né? E se você não tem, poxa, eu não consigo dar R$100 para poder ajudar num kit completo para uma pessoa, vamos junto com outra que dá 50, né? Ou três que dão 33,33, né? Mas eu me junto com alguém. Mas vai ter alguém que tem condições e que o coração vai se abrir para poder compartilhar
com os outros. Eles eram generosos, tudo que eles tinham em comum e eles compartilhavam de acordo com a necessidade. Essa vida comunal aqui não tem nada a ver com comunismo, nem tem a ver com socialismo e nem tem a ver com capitalismo. Na verdade, qualquer um desses regimes, eles vão ser regidos por leis. Porque o ser humano tem uma tendência a não cumprir as coisas, né? Às vezes até para se organizar ele precisa das leis para poder dar um certo sentido de vida em sociedade. Mas a generosidade é algo que vai além da lei. Eu aprendi com Deise Andrade, né? Uma vez ela foi dar uma palestra na faculdade que eu fiz a respeito da lei para proteção às pessoas de terceira idade, e ela disse uma coisa interessante, que o país evoluiu no cuidado com a terceira idade após a lei. Então a lei nesse sentido funcionou muito bem, no sentido de nos educar, né? Ainda precisamos aprender mais, né, Deise? Não só com a terceira idade, mas com o adolescente, com as crianças, com as mulheres. A lei, ela ajuda a ordenar, mas a generosidade, ela vai além da lei. Era algo que surgia de onde? De dentro do coração daqueles cristãos. E aí, eles tinham tudo em comum, né? Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, verso 45. E bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Havia, então, esse desprendimento deles. Havia um respeito e um temor a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que o temor ao Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Não é ter medo no sentido de sentir pavor de Deus, até porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Mas é preciso ter respeito. É por falta de respeito, por falta de cuidado com aqueles que estão investidos de autoridade, por falta de respeito, né, da nossa sociedade, da modo como nós estamos nos estruturando, que estamos passando a ser uma sociedade sem limites. Então é preciso ter respeito, é preciso ter, sim, temor no sentido de respeito. E o texto vai nos falar que havia muitos milagres e havia muitos prodígios que eram feitos porque havia temor ao Senhor. E por isso muitas coisas miraculosas aconteciam. A igreja vivia de forma simples. O texto vai nos dizer: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A palavra singelo tem a ver com pureza. É como se fosse um caminho simples, mas muito funcional, sem pedras no meio do caminho. E que você pode caminhar tranquilamente. Mas só que há uma tendência em nós de nos afastarmos do que é simples para irmos para o que é extraordinário, né? Para viver do extraordinário, viver daquilo que é mais sofisticado. Percebe como a nossa vida é sofisticada? Você paga impostos. Você precisa estudar para poder se dar bem profissionalmente. Aí daqui a pouco você termina a faculdade, aí entra no seu conselho lá de profissional, e aí você divulga, aí você faz pós, você se especializa, paga imposto. Você é bem complexa a nossa sociedade, ela não é simples, ela é complexa. E às vezes nós perdemos o tempo da vida um com o outro. E há uma tendência nossa também como igreja de nós estarmos afastados do que é simples e buscarmos as coisas extraordinárias em vez das ordinárias. Mas o que é que eles faziam? Eles louvavam a Deus e partiam pão de casa em casa com o quê? Singeleza de coração, ou seja, com pureza. E nisso o texto vai nos dizer: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Porque eles caíam, aquele povo, o povo de Deus, caía na graça, caía na simpatia do povo. E assim o Senhor ia, dia a dia, acrescentando os que iam sendo salvos. Portanto, é preciso estar juntos em unidade. E em unidade também nós somos aperfeiçoados na virtude que é a generosidade, no respeito do princípio que o Senhor
coloca nas nossas vidas para que tenhamos a sabedoria de caminhar nesta vida e o modo simples de vida com que aquele povo viveu. Lembram de Davi? Davi é um exemplo bem interessante a respeito daquele que vivia simples e depois foi se sofisticando. O que é que ele era no começo da vida? Pastor de ovelhas. Ele era preterido pelos irmãos, os irmãos não achavam que ele deveria ser, jamais se imaginasse que ele fosse o rei de Israel, né? Mas o que aconteceu com o reinado? Subiu a cabeça. E aí você começa a se afastar do que é simples. E aí você começa a perder de vista a relação com seus filhos. Você começa a perder de vista a relação com seus amigos. Ela vai perdendo a simplicidade e vai perdendo a pureza. Até que um dia nós colhemos aquilo que nós plantamos e aí o profeta Davi errou na sua vida e ele sofreu então as consequências desse erro e um deles foi ver um filho matar um outro filho dele. Mas nós podemos aprender com os erros dos outros. Nós podemos também aprender com nossa própria reflexão. Mas não precisamos errar para poder aprender. Se errarmos, se eu errar, se você errar, a gente também vai aprender com os nossos erros. Eu sempre gosto de lembrar do filme O Advogado do Diabo, né? Que a primeira vez que eu assisti, não era surpresa para mim, e eu sei que, acho que boa parte aqui já assistiu, né, esse filme. Mas no final, que aquele advogado, né, que começou tão simples, né, lutando, né, como advogado, e que depois se envolveu com causas grandiosas, e aí foi crescendo o orgulho no seu coração, e tem todo aquele diálogo, né, com aquela luta entre Deus e o diabo, né, a questão dessa dualidade, e que ele está lá no banheiro, que ele vai acho que colocar uma lente, não sei o que era, aí depois volta lá no tempo, e tudo aquilo que tinha acontecido de ruim na vida dele, perder a esposa, ver tantas coisas ruins acontecerem. Na verdade, não tinha nada daquilo acontecido, porque ele teve a oportunidade de pensar antes de se deixar levar pelo orgulho e de se deixar levar pelas tentações desse mundo. Sejamos simples, sejamos singelos, mantenhamos a pureza de propósito. E assim nós vamos, como pessoas e como igreja, proclamar o Evangelho, porque as pessoas verão na nossa comunidade e verão na nossa comunidade, verão também na vida da igreja a simplicidade. Hoje nós teremos batismos, né, agora de noite. E quem veio quarta-feira e assistiu a profissão de fé, viu o testemunho, né, ali um terço mostrou a importância de se participar de um pequeno grupo, sobretudo os jovens, né? Quem participou viu ali o testemunho daquela turma, de como foi importante estar junto um com o outro, de viver esse princípio, para que juntos, né, nós ajudemos uns aos outros, né, a estarmos firmes no Senhor. Portanto, estejamos juntos em unidade e estejamos nos aperfeiçoando naquilo que Deus tem para nós, na vida como igreja e na vida também próximos uns dos outros, né? Que Deus em tudo nos abençoe e nos dirija. Essa é a oração que nós podemos fazer. Oremos nesse instante. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por este dia, obrigado por estarmos juntos diante do Senhor. Obrigado, ó Pai, por participarmos da nossa igreja aqui. Obrigado, ó Deus, pela graça que encontramos em Teu Filho Jesus Cristo. E ajuda-nos, ó Pai, a proclamarmos a Tua palavra através da proclamação do Teu Evangelho, ó Deus. Através da igreja como um todo, através das suas ações, através de estarmos próximos uns dos outros. E que nós estejamos, ó Deus, usufruindo da comunhão que podemos ter com aquele que está ao nosso lado, para sermos uma igreja forte, uma igreja saudável. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.